E hoje é uma noite festiva, porque vai falar aqui o grupo do Romeiros da Fé, um grupo muito lindo que há muitos anos trabalha aqui nessa casa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalha-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos aos concertos divinos, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que um hino sagrado se estendam e vibram de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis encontrar no reino dos céus o Espírito de verdade. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu, chorar pelas sementes que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer a flor do bem crescer em ti, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Na última quarta-feira, dia 28 de fevereiro, o Grupo Espírita Romeiros da Fé completou 46 anos de atividade ininterrupta. Este grupo foi formado a partir de uma orientação espiritual recebida pelo médium Givaldo Tavares, no sentido de que um novo trabalho fosse implantado para o exercício de exemplificação do Evangelho no socorro e auxílio dos irmãos necessitados. Desde então, o Grupo Espírita Romeiros da Fé vem realizando um trabalho simples, mas de grande valor e importância, que é o culto do Evangelho no lar. Neste trabalho, o sentimento de fraternidade e a palavra esclarecedora são os principais recursos que nós utilizamos para mitigar sofrimentos e propiciar a reflexão acerca das verdades essenciais da vida e dos princípios morais que devem orientar a existência humana. A pessoa designada para dirigir este trabalho desde o início foi o nosso querido Sr. Valmir, a quem o Sr. Givaldo Tavares tocou a ponta do nariz com o dedo e disse: quem está falando não sou eu, é a espiritualidade. O Grupo Espírita Romeiros da Fé, ele faz parte do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, e assim como este, tem como mentor o Espírito Maurício, além dos Romeiros da Fé, que são uma pleiade de espíritos a serviço do Mestre Jesus. Para participar das atividades deste grupo, é preciso, antes de tudo, boa vontade e o desejo sincero de ajudar o próximo
através da prática cristã da caridade desinteressada. O grupo Espírito Romeiros da Fé se reúne aqui no Amor e Humildade do Apóstolo todos os sábados a partir das 13h30, quando é feita uma preparação inicial, após a qual nós saímos para visitas que normalmente são realizadas por solicitação dos interessados, mas que também pode ocorrer de serem direcionadas pela espiritualidade. Às quartas-feiras, também nesta casa, das 18h15 às 19h15, acontece o Evangelho Miudinho, que é o estudo minucioso dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, a fim de proporcionar aos participantes do Grupo Romeiros uma boa base dos princípios da doutrina espírita e da moral cristã. Isso se faz necessário para que a mensagem lida nos lares visitados possa ser bem interpretada, sem falsas considerações, já que muitas vezes a explicação do texto é mais significativa do que a própria leitura. Aqui vale lembrar que, ao prepararmos o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec incluiu a orientação fundamental do Espírito de Verdade que diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. Desta forma, deixo para vocês o convite para o aperfeiçoamento individual e coletivo através deste trabalho belíssimo que é o culto do Evangelho no lar. Que Jesus nos abençoe e fortaleça, para que possamos seguir adiante cumprindo uma de suas determinações, que é: ide e pregai o meu Evangelho, ide e curai em meu nome. Obrigada. O primeiro culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar. Quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. A casa do homem, o berço doméstico, é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo,
associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o teu lar, de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. O primeiro culto do Evangelho no lar foi realizado pelo próprio Jesus, na casa de Simão Pedro, conforme nos relata o espírito Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. Naquela ocasião, o Mestre levou todos os presentes a refletirem que, se não conseguirem viver em harmonia no próprio lar, com seus entes mais próximos, como podemos intentar viver em paz fora do lar? Jesus deixava, assim, um roteiro seguro para nossas vidas e para o fortalecimento dos laços familiares. Independe do credo que se professe, esta reunião semanal da família para o estudo do Evangelho é imprescindível. Além dos benefícios já citados, esta prática torna Jesus presença constante em nossos lares, assim como afasta toda a influência negativa. Que assim seja. Muito obrigada. E agora então nós vamos ouvir a palavra do seu Valmir. O Evangelho é o sol da imortalidade. Nos encanta e nos comove. Para tanto, tão bom que é ser. Nos debruçamos no teu colo, doce Rabi da Galileia. Tu que conheces as nossas necessidades, e são tantas necessidades. Para tanto, a manjedoura tem tudo a ver com as nossas necessidades. Que nos ajude, nosso Pai. Sem faltar Jesus. Tu és conhecido amigo. Tu és sentimento de nobreza, Emanuel. Disseste bem. Quando aqui chegaste, numa manjedoura, a Escritura já falava do teu jeito manso, da tua qualidade de amigo, este amigo que consola nossas almas doloridas. Momentos há
nos debruçamos no teu colo, já que temos um lar. E como fazer? A dor que dói, um filho amado, a nossa companheira, os nossos familiares. Com certeza, meus irmãos, este amigo por excelência. E como assim dizer as palavras, se não com o coração? Somente com o coração, meus irmãos. Deus atende um de cada vez. Vejamos, porque o coração tem como graça o poder de Deus que faculta em nós, onde o sentimento é aprimorado no jardim das nossas almas. E no jardim das nossas almas, as flores são perfumadas, têm cores, tem tudo a ver com as nossas necessidades. Vejamos a mansidão e doçura de Jesus, o Evangelho no lar. Ficai certo, desenvolve a mediunidade. E a mediunidade é o meio de comunicação com Deus. Sem o Evangelho, não se consegue a sua chamada doce. Ele falou assim, com a simplicidade de coração. Essas coisas cá de baixo é do homem. O homem se diz: eu sou religioso, eu tenho uma família, e todos procedem assim. E, como sabemos, tem os doutores da lei, tem a teologia, tem o catolicismo e todas as religiões que o fizeram, como se sabe. Cada um tem uma Bíblia, mas, na verdade, a Bíblia é sagrada. Mas como assim? Se todos têm uma Bíblia aqui na Terra, os religiosos e tudo mais, nascemos quando nascemos aqui na Terra, Deus escreveu dentro de nós. A Bíblia está dentro de nós. Não há necessidade, como nós aqui, nesta reunião simples com o coração, se achar ou querer do nosso jeito, que não leva a lugar nenhum, porque é com o coração. E aquele, imaginamos uma mãe, com a mansitude de coração, de uma mãe carinhosa, quanto um filho necessitado, que precisa da prece, que precisa do aconchego, que precisa da paz de Deus. Nós temos que observar. Então, essas coisas, como disse Jesus, é as coisas dos homens, é a família dos homens. Vamos considerar, vamos respeitar. Mas a família não é esta. A família real, verdadeira, Jesus é sua palavra.
nos dizendo, é a família de Deus. Como autoridade, ele disse, eu sou. Vem comigo. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo, jamais andará em treva. E esta luz que é Jesus, meus irmãos, é que desenvolve a mediunidade com Jesus. E só com Jesus teremos a mediunidade para o trabalho do bem. Lhe disseram, tu és bom. Com a sua mansietude, ele disse, tocado de emoção, até chorou. No Jardim das Oliveiras, ele chorou. Quando lhe deram, foi nós mesmos, um madeiro, uma cruz para ele carregar. Vejamos como é bom conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, são suas palavras, e a verdade vos libertará. Este momento, meus irmãos, é um momento de transição. Viemos nessa peregrinação há muito tempo. E o peregrino maior é Jesus, que nos chamou para fazer a nossa parte, para dar o nosso testemunho. E o momento de transição, quando ele fala, abrindo seu coração, eu sou pescador de almas, os convido a todos, observa, a barca, os apóstolos, a remar, estão juntos. Agora, tudo já passou. Os tempos foram chegados. Ninguém pode negar. É tanta verdade que existe um Deus soberano, justo e bom, que nos dá, como dizer, me sinto inspirado da graça de Jesus, sobretudo da graça de Deus. E me debruço no teu colo, Pai. É uma emoção que eu estou passando e tocado, senão no coração. E é o meu desejo. Eu quero agradecer todos meus irmãozinhos que aqui eu vejo, com as atenções que têm sido continuadamente, e agora ainda essa toda espiritualidade me dando essa inspiração divina para se sentir a humanidade e as palavras tuas, Jesus. Amai-vos, disseste bem. E uma lágrima nos olhos me toca o coração, não de tristeza, mas de alegria. Onde posso desejar, é uma súplica a Deus, que cada um de vós, são tantos, olhando assim é muito fácil, mas são encarnados, é fácil. E os desencarnados é muito mais. Para contemplar a beleza
me debruço, Senhor, para ver melhor com meus olhos espirituais. Que nos atenhas, Senhor, no teu colo, sem faltar uma criancinha, aquele outro maior, e na idade até os velhinhos cansados. Quem sabe atribulado e cansado, como disse Jesus, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Jesus está nos dando ainda a nos consolar neste banquete de hoje. Suas palavras: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ficamos com fardo leve, jugo suave, que Jesus nos deu, que é, como disse Jesus, é tudo de Deus, e com Deus ficamos nós. Tão bom que é assim. Nosso muito obrigado e um beijo fraterno a todos vós e muito mais ao nosso Pai, ao nosso Criador. Então, meus irmãos, são 46 anos trabalhando à frente, levando o Evangelho nos lares e para todos nós que somos necessitados. Então, nesse tempo de 46 anos, passaram muitas pessoas pelo trabalho do Grupo Romeiros da Fé. Eu convido agora o Adélcio para falar alguma coisa da sua passagem pelo Romeiros. Meus irmãos, cheguei aqui no ano de 74, devia ter uns 18 anos, atormentado pela mediunidade ainda indisciplinada, e conheci o Givaldo Tavares. E conversando com o Givaldo, meu pai veio também, ele assim: você vai começar, meu filho, num tratamento, num trabalho, e eu vou apresentar ao senhor Valmir Tolentino e ele vai lhe acolher. Me apresentou o seu Valmir e ele, com esse amor de sempre, já me acolheu. Disse: meu filho, venha sábado a 13h que você precisa trabalhar. E eu aqui compareci no sábado a 13h e fiquei no grupo de 74 até 84, mais ou menos. Depois, por outras questões, não pude continuar. Mas nesse período eu assisti coisas assim extraordinárias. E uma delas eu vou contar bem rapidamente. A gente sempre saía daqui com o endereço, mas no caminho o seu Valmir tinha o GPS espiritual dele próprio e as coisas mudavam de rumo. A gente estava indo para um lugar e disse: não, agora nós vamos para cá. E foi assim. Saímos para ir para um lugar e ele assim: não, vamos para a Costeira. Já fomos para a Costeira. E já indo para o caminho para o aeroporto, havia recém terminado a primeira ponte, ali quem vai para o aeroporto, e sobrou muita tábua de construção. E saiu uma comunidadezinha muito pobre, bem perto da ponte, dessas pessoas que juntaram as tábuas e foram fazendo suas casas. E seu Valmir, de repente, entra aqui. Aí era o professor Peluso, que dirigia, entramos. Fomos até uma casa que ali ainda não estava aterrado, as casas eram em cima do mangue e a gente ia por tábuas, né? E fomos caminhando, batemos, o seu Valmir bateu numa porta, veio uma senhora de idade nos atender. Ele assim: eu tenho um trabalho para fazer aqui, nós somos do Centro Espírita, somos os Romeiros da Fé, deu o nome tudo direitinho. A senhora quer nos receber? Ela bem assim, uma senhora de idade: meu filho, eu sou muito pobre e necessitada, mas tem uma casa mais atrás aqui que está passando por muita dificuldade. Vão lá.
Aí, seu Valmir, então é para lá que nós vamos. Chegamos lá, tinha um grupo de homens e mulheres, batemos na porta, ninguém atendeu, escutamos crianças dentro da casa. Seu Valmir abriu a porta e foi entrando. Aí vimos 3 crianças no chão, sem roupinha, o chão tudo sujo. Eles faziam as necessidades ali mesmo, não tinha nada de comida, mas nem uma casquinha de pão. Tinha um quartinho, entramos naquele quarto, uma jovem moça com um neném, ela deitada. Seu Valmir se aproximou dela, ela estava com um seio para fora já, sem leite, sem nada, e o neném aqui no braço. O seu Valmir falou: minha filha, viemos aqui lhe atender. Ela assim: eu não consigo mais andar, estou com a metade do corpo parada, e meu marido sofre de ataque epilético, e faz mais de uma semana que deu um ataque nele. Quando isso acontece, ele sai andando pelas ruas e some. Aí seu Valmir, te acalme. E como é bom quando as mulheres vão junto, que primeiro elas põem para chorar, né? E depois uma diz assim: vamos limpar as crianças, vamos limpar as casas. Aí pronto, aí já foram limpando as casas, limpando as crianças, arrumando, trouxeram as comidas do carro. Aí nós tínhamos 3 casas. Seu Valmir disse: não, hoje vai ser só aqui. E eu, dentro do meu tormento, né, que eu não conseguia perceber direito as coisas, peguei pelo braço do seu Valmir, ela teve um derrame, nós temos que levá-la imediatamente para o hospital. E seu Valmir, te acalme, meu filho. Passou um pouco e o pessoal já preparando as crianças, pegaram o bebê que estava sujo, recomporam ela, ajudaram. E eu de novo: seu Valmir, ela teve um derrame, nós temos que levar para o hospital. Ele assim: se acalme, meu filho, aqui é um caso de cobradores odiosos de problemas de outras vidas. Vamos fazer o evangelho no lar e quem sabe eles hoje já perdoem ou pelo menos aceitem seguir com os nossos companheiros espirituais que estão amparando toda a casa nesse momento. Mas eu olhava para ela e disse: lá, tem que ir para o hospital. Aí o professor Peluso ficou muito emocionado, porque na época não existia caixinha de leite era só em saquinho e tinha que ter geladeira, e ela não tinha. Falou comigo: Edelso, vamos tentar achar leite em lata. E conseguimos comprar uma caixa de 24 latas de leite ninho. Mas fizemos o evangelho, seu Valmir comandou tudo. Ela já estava arrumadinha, as coisas estavam mais serenas. E, seu Valmir, você não pode sentar? Ela foi: olha, meu braço está se mexendo. Sentou. E ali ficamos, ela ficou ainda sentada um tempo, foi feita comida para as crianças, para ela, e ficou a tarde ali e viemos embora. Aí os vizinhos, vendo todo esse movimento, outros vizinhos que não sabiam o que estava acontecendo, chegaram para nós e disseram: olha, vocês podem ir embora que nós vamos cuidar dela e da família. Aí viemos embora. E o Givaldo me deu 2 tarefas, uma foi com o seu Valmir, e a outra cuidar da fila do passe à tarde, que era o seu Virgulino, senhor de 80 e poucos anos, dava passe toda a tarde aqui. Eu estudava de manhã na escola técnica, já estava terminando o curso, e eu vinha para cá organizar a fila do passe. Passou uns 2 meses, e essa moça lá, ela era bem galega, bem branquinha, mas ela estava tão pálida, tão magra. E eu estava aqui na fila, vejo uma jovem moça entrar com o neném no colo, ela uma roupinha simples, mas limpinha, arrumadinha. E ela me olhou, eu fiquei olhando para ela. Nossa, parece que eu conheço ela de algum lugar. Mas fui organizando a fila, ela chegou e falou: ó, meu marido já voltou. Aí eu falei: seu marido já voltou? Ele saiu do transe epilético, voltou, conseguiu recuperar um emprego, que ele era pedreiro numa construtora, e as coisas em casa estão muito bem. Aí eu me lembrei: meu Deus, é ela, como isso foi acontecer? Então,
Foram inúmeros os casos desse tipo que o Romeiros da Fé já promoveu em todos esses anos. É muito bonito esse grupo e muito bonito o trabalho deles com Jesus. São 46 anos de muitas histórias desse tipo, do amor, do bem, da paz. E eu convido a Denise para relatar uma dessas histórias que também se passaram dentro do Romeiros. Boa noite a todos. Olha, realmente, se a gente for contar todas as histórias, né, que a gente já passou pelos Romeiros, a gente ficava até de madrugada. Mas quando eu iniciei na casa, lá no final dos anos 80, 92, eu comecei na evangelização e uma pessoa me convidou para ir para os Romeiros, para esse trabalho. E eu ainda disse assim, eu não estou preparada ainda. E eu sabia como era o trabalho, mas eu sonho muito, e em sonho, e trabalhava com criança, e em sonho apareceu uma criança me convidando para ir ao trabalho dos Romeiros da Fé. Quando eu acordei, eu disse, então, no próximo sábado eu irei. E o primeiro sábado, eu fui na casa de uma pessoa que hoje ela está vindo ainda na casa. Chovia, era um quartinho com várias crianças. E ela, do lado de fora, com um fogão, com uma lenha, tentando cozinhar o feijão para as crianças. A mãe dela trabalhava tomando conta do carro aqui. As crianças, todas, os filhos, participaram do trabalho da evangelização. Muitas casas nós fomos levar o alimento, levar o evangelho, levar o amor, levar o carinho para todas essas famílias. Foram tantas famílias e que quem ganhou, eles ganharam, mas nós, aquilo que nós vimos e o que nós pudemos absorver do evangelho, visitando todas essas famílias, todas essas necessidades, nós fomos o maior beneficiado. Eu agradeço a Deus. Uma história que a minha filha hoje está aqui, ela ainda tinha uns 9 anos, e um dia uma amiga convidou ela para passear. E ela disse, mãe, eu não quero ir, eu não quero perder os Romeiros. Eu falei, mas filha, tua amiga te convidou. Eu não quero, mãe. E quando nós estávamos dentro do carro para ir para mais uma visita, ela disse para mim, se eu não tivesse vindo, mãe, eu ia me arrepender tanto. Aquilo realmente emociona, porque ela era uma criança e ela não perdia nenhum sábado. É um trabalho que quem puder comparecer no sábado, 1h30, que venha, é um trabalho de amor, de acolhimento, de carinho. E o benefício é tão grande. Se a gente fosse contar todas as histórias, mas fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso agradecimento a Deus, a espiritualidade amiga, por ter participado por muitos anos neste trabalho. E mais um outro detalhe, porque em 98 eu estive muito doente, foram 2 anos de cama, e o seu Valmir, com todo o pessoal dos Romeiros da Fé, chegavam na minha casa, e eu de cama, muitas vezes, nem abria a porta já ficava aberta, e eles adentravam para fazer o Evangelho. E quantas vezes o seu Valmir saía chorando e pensando assim, meu Deus, eu trabalhava bastante, né, nesses trabalhos, e hoje eu tenho que agradecer a Deus pela ida dos Romeiros da Fé na minha casa, levando o Evangelho, levando o amor, tá? E hoje eu posso estar aqui agradecendo a Deus e a todos que aqui da casa
me acompanharam nesse momento difícil. Então eu sou grata a Deus, grata a esta casa, a todos aqueles trabalhadores, os Romeiros da Fé e todos da casa que estiveram presentes na minha casa, levando este carinho. E hoje eu estou aqui trabalhando, graças a Deus. Muito obrigada. E um bom momento para se agradecer, o poema da gratidão nos traz esse agradecimento que foi ditado por Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, que nos diz assim: muito obrigado, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás, pelo pão, pelo ar, pela paz. Obrigado, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam no ar, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira, que voa ligeira no céu de anil, e que desce na terra, colorida, salpicada em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida, na verdadeira vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, da melodia dos ventos nos ramos do salgueiro, do povo que desce do morro na praça a cantar, e que ouve a melodia dos imortais uma vez e não se esquecem jamais. Diante da minha audição, pelos surdos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão bom ter um lar, mesmo que esse lar seja um triplex, uma mansão ou um bangalô, mas que dentro dele exista amor, o amor de pai, de mãe, de marido e de mulher, de irmã e de irmão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste, Senhor, viver na solidão. Mas se eu não tiver um teto para me abrigar, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, não blasfemarei, simplesmente direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações.